Queridos irmãos, queridos amigos, queridos leitores e leitoras, não é? Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor. No vídeo anterior, nós respondemos a pergunta se vamos nos reconhecer no céu. E claro, esta pergunta é uma pergunta que também gera outras, como já era de se esperar, e uma das que eu mais recebi foi a pergunta a respeito das lembranças, não é? Porque se nós vamos nos reconhecer no céu, isso também significa que vamos nos lembrar de pessoas aqui da terra. E aí vem a pergunta: haverá então, na glória, falando dos salvos, no estado eterno com Cristo para sempre, nós vamos ter lembranças tristes, lembranças negativas, por exemplo, de um parente, de um ente querido que não estará na mesma eternidade, porque, digamos, venha a morrer sem ter a certeza da vida eterna, venha a morrer sem Cristo e não em Cristo, e essa pessoa, claro, não vai estar na mesma eternidade, né? No mesmo local conosco. E aí então eu recebi algumas perguntas, por exemplo, alguém me perguntou: lembraremos de nossas aflições que passamos na terra? Porque lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, a Bíblia ali menciona os mártires da grande tribulação, aqueles que morrerão no período tribulacional ao serem perseguidos pelo anticristo, ou seja, eles vão ser pregadores da palavra de Deus e vão ser perseguidos. E a Bíblia diz, vamos até ler essa passagem, Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas. Veja, é a parte imaterial, as almas. Aqui, claro, alma e espírito, que são diferentes, mas são indivisíveis. Eles não se separam na morte. A morte é a morte física, não é? Ela consiste na separação entre a parte material, o corpo, e a parte imaterial, que é o homem interior, que é, na verdade, alma mais espírito. São diferentes, mas eles são inseparáveis, eles estão unidos. A palavra de Deus, claro, diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela penetra lá a ponto de dividir, a ponto de encontrar a divisão, porque formam, como já disse, o homem interior, mas a rigor são duas partes. Tanto que são duas partes que a própria Maria, quando soube que seria a mãe do Salvador, naquele cântico de louvor a Deus, ela disse: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja, com a alma ela fazia uma coisa, com o espírito outra, ações simultâneas, porém diferentes. O profeta Isaías também disse: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. A mesma coisa, ações concomitantes, porém diferentes. Mas voltando aqui para o texto de Apocalipse 6, 9 e 10, a Bíblia diz então que, havendo aberto o quinto selo, Cordeiro, né, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, clamavam, estavam conscientes. Não teve nada de sono da alma, como um determinado grupo aí defende. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, veja, com base nessa passagem, fica claro que haverá lembranças, porque esses mártires da grande tribulação vão estar, inclusive, pedindo vingança. Então eles terão lembranças da terra, né? E aí uma outra pergunta associada a essa, por exemplo, o pai cujo filho morreu sem a certeza da vida eterna, terá lembranças do seu filho? Imagine a tristeza para um pai estar no céu sabendo que o seu filho está no inferno. Então, claro, essas perguntas são interessantes, mas é bom esclarecer o seguinte, que a Bíblia fala de dois momentos bem distintos. Um momento é quando nós estivermos num estado, não é, que é chamado estado intermediário. Quando o salvo morre,
Bom, primeiro vamos falar de toda e qualquer pessoa. Quando toda e qualquer pessoa morre, a sua parte material fica na terra. A Bíblia diz: o pó volte ao pó como era. Agora veja, a parte imaterial volta para Deus. Em que sentido? Fica sob o controle de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O pó volte ao pó como era e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o espírito fica sob o controle de Deus. Não é que todos os espíritos, até mesmo dos ímpios, voltam para Deus. Não. O que a Bíblia está dizendo é que tudo fica sob o controle de Deus. Porque Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais os que matam o corpo e nada podem fazer com a alma. Temei antes aquele, referindo-se a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, é Deus que pode levar para o céu e é Deus que pode lançar no inferno. Não é o diabo. O próprio diabo um dia será lançado também no lago que arde com fogo e enxofre, não é? Como diz lá em Apocalipse. Então veja, é preciso distinguir-se dois momentos. O primeiro momento é quando a pessoa morre, o salvo, se ele morre hoje, a parte material fica na terra. A parte imaterial fica sob o controle de Deus e vai para onde? Vai para o paraíso. Como nós sabemos que vai para o paraíso? Jesus disse para aquele infrator na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Onde que fica o paraíso hoje? Não vamos aqui dar aquela explicação, porque o vídeo ficaria muito longo, esse assunto para outro vídeo. Aliás, eu já até tenho um vídeo aqui antigo, mas que fala das regiões, né, do Tártaro, do Hades, do Guiena, mas não é assunto para este vídeo. Mas o paraíso hoje, ele fica no terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 4, Paulo deixa claro que ele em espírito, ele foi até o paraíso, no terceiro céu. Então, lá está o paraíso. Só que o paraíso não é ainda o céu em toda a sua plenitude. O paraíso é uma antessala do céu em toda a sua plenitude. Assim como o Hades não é o inferno final. É, na verdade, um inferno, mas é uma antessala do inferno propriamente dito. Por que nós dizemos isso? Porque tanto o inferno propriamente dito, como a eternidade com Deus, o céu, por assim dizer, propriamente dito, só se concretizarão quando a pessoa estiver na sua condição plena, espírito, alma e corpo. Quem morre hoje, repito, o corpo fica na terra, alma e espírito, no caso do salvo, vai para o paraíso, no caso do ímpio, vai para o Hades, que é uma antessala, tanto do inferno, no caso do Hades, como do céu, no caso do paraíso. Então, nessa condição intermediária, a pessoa, como diz lá em Apocalipse 6, também em Lucas 16, fica claro que a pessoa tem lembranças da terra, lembranças tristes, e essas lembranças afetam a pessoa, a ponto de lá em Apocalipse 6, 9 e 10, nós lemos aqui que os mártires da grande tribulação vão estar pedindo vingança. Eles vão estar pedindo para que sejam vingados do que sofreram, porque eles serão mortos. O anticristo fará guerra, diz a Bíblia, aos santos, que são os mártires do período tribulacional. Agora, o segundo momento que eu quero mencionar é após o arrebatamento da igreja, quando a pessoa estiver na condição plena, espírito, alma e corpo, porque o ser humano ele é tripartido, não é? Espírito, alma e corpo. Ou bipartido no caso de considerar-se espírito e alma como o homem interior, como disse Paulo lá em 2 Coríntios, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Só que o homem interior é formado, é constituído de duas partes, espírito e alma, que são indivisíveis, são duas partes distintas. Então veja bem, no arrebatamento da igreja, a Bíblia diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nessa ressurreição vai acontecer a transformação e a glorificação do corpo. Porque lá em 1 Coríntios 15 está escrito que aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então a pessoa agora, no estado pleno, espírito, alma e corpo, ela vai ser transformada e aí ela vai estar na condição
que se descreve lá em Apocalipse capítulo 21, quando se menciona a Nova Jerusalém. E aí é interessante até ler essa passagem, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Olha o que diz a Bíblia. Aqui já concluindo a nossa rápida resposta, Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Veja o que diz a Bíblia. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o que esse texto diz claramente? Que quando nós estivermos já no céu propriamente dito, na condição plena, não no estado intermediário, mas no estado final, no nosso estado eterno, espírito, alma e corpo transformados e glorificados. Quando nós estivermos glorificados, aí a Bíblia não diz se teremos ou não lembranças, podemos até ter, digamos que um pai esteja no céu e seu filho esteja no inferno, ele pode até se lembrar, mas como não haverá mais tristeza, então fica claro que essas lembranças, se elas ocorrerem, elas não terão efeito no sentido de fazer da pessoa uma pessoa triste, angustiada no céu. Porque imagine você no céu, na presença de Deus, desfrutando da plenitude da presença de Deus e ainda haver lugar para tristeza. É claro, meus irmãos, é óbvio que não haverá lugar para tristeza alguma. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, se não tiver algum ente querido lá no céu, não é por isso que você vai estar triste, porque você já vai estar numa condição de glória, não é? Eternamente. Então, que fique claro isso, essas duas condições. A condição intermediária, o estado intermediário, quando a pessoa está apenas espírito e alma, o corpo ainda está na terra, espírito e alma estão na presença de Deus, no caso do salvo, no paraíso. Não é? Vai haver, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, que haverá reunião, né? Do 13 ao 15, ali você vê que haverá reunião de espírito, alma e corpo, ou seja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, então, nessa ressurreição haverá transformação, a glorificação, e aí nessa condição, aí não há mais tristeza, não há mais dor, não há mais angústia, porque já estaremos numa nova dimensão. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, espero ter ajudado com esta resposta e estou à disposição para continuar respondendo. Tem chegado muitas perguntas e se a sua pergunta ainda não foi respondida, aguarde que no momento oportuno, se Deus assim permitir, nós vamos também atender ao seu pedido. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.